Grupo Espírita Bom Jesus apresenta Estudo do livro O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 11, da Sematologia e da Tipologia. Olá, irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro O Livro dos Médiuns. As primeiras formas de comunicação espiritual se deram grosseiramente através das pancadas, movimentações, onde os espíritos conseguiram, de certa forma, exprimir os seus pensamentos e sentimentos, usando da força e velocidade que faziam as pancadas, porém de uma forma muito lenta e cansativa. Então, temos que essa foi uma das primeiros tipos de comunicação entre os homens e o mundo espiritual. Quando os espíritos buscaram as batidas através da curiosidade humana para demonstrar que ali eles estavam. Não tardou para que a tipologia se aperfeiçoasse como um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Então, inicialmente, a comunicação espiritual se deu pelas batidas. Quando o homem percebeu a existência do mundo espiritual tentando se comunicar, também foi buscando meios de facilitar essa comunicação. E assim, as pancadas que antes as mesas davam, com uma batida, duas batidas, foram evoluindo. O homem compreendeu que aquelas batidas, para sim ou não, estava muito devagar, evoluiu para a ordem alfabética, né? Então, uma batida era A, duas batidas era B, três batidas era C, e assim as palavras iam se formando. Mas ainda também era uma forma bem lenta de se obter uma frase completa. Assim temos a semantologia, ou a linguagem dos sinais, e a tipologia, que é a linguagem das pancadas. Temos um exemplo usado mais tarde, que é pela mesa Girardini, onde a senhora Emílio Girardini, nas numerosas comunicações obtidas, um instrumento num tampo de mesa móvel com diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo com a roleta. Então, a senhora Girardini, no intuito de facilitar essas comunicações que estavam muito lenta, né, porque as pancadas para cada letra do alfabeto estava se tornando algo lento, ela inventou um sistema com uma mesa que ficou chamada como mesa Girardini. Então a mesa já não dava mais pancadas, já não tinha mais batidas, e sim um tampo, e o tampo se movimentava sozinho. Ele era colocado em cima de eixos, no centro tinha uma seta, um ponto que ia parar na letra indicada pelo espírito, então, com auxílio dos médiuns. Ou seja, não tinha intervenção dos médiuns, né? Eles ficavam em volta da mesa apenas emanando ali e servindo de instrumento, doação de fluido para que o próprio espírito girasse o tampo e assim trouxesse a comunicação. A senhora Girardini era a senhora Delfine Girardini. Ela nasceu em 1804, faleceu em 1855. Foi antes da codificação espírita existir. Delfine já era um dos nomes que testava, observava e validava os fenômenos mediúnicos, especialmente o das mesas girantes. Então, a Delfine, ela conheceu o início da comunicação espiritual antes mesmo de Allan Kardec ter interesse pelas comunicações e fenômenos mediúnicos. Também temos aqui vários exemplos dessa evolução da semantologia e da tipologia. Então, primeiramente, na foto lá em cima, temos das mesas flutuantes ou girantes, né? Que elas flutuavam, batiam, né? No intuito de bater as pancadinhas para que se tivesse a comunicação. Depois temos também a mesa com as letras alfabéticas e o copo. Quem nunca viu a brincadeira do copo, não é mesmo? E ali embaixo também temos uma prancheta que os médiuns colocavam à mão e colocavam uma canetinha ali para que a caneta escrevesse ou ao menos chegasse até onde queria a comunicação ou a letra.
Temos o tabuleiro Ouija, que depois foi colocado as letras e o pessoal com uma pranchetinha menor, um pino, né, conduziam ele até a letra que o espírito queria se manifestar. E ali em cima também retratado novamente a brincadeira do copo, né, brincadeira que de brincadeira não tem nada. E nós da doutrina espírita desaconselhamos o uso indevido tanto do tabuleiro Ouija quanto da brincadeira do copo, porque essas são um tipo de semantologia e tipologia espiritual, mas utilizada por quem não tem conhecimento ou no intuito de brincadeira, pode gerar grande obsessão, né? Pode atrair espíritos obsessores, espíritos inferiores para o lar ou para as pessoas que utilizam esse tipo de como brincadeira, né, para satisfazer a sua curiosidade. Então a gente sempre indica que nunca utilizem esses métodos, né, que ainda podem ser confeccionados em casa, especialmente a do copo, para satisfazer curiosidade. A comunicação com o mundo espiritual é algo muito sério e não deve ser usado como entretenimento, porque os médiuns estudam muito tempo, se qualificam para poder obter essa comunicação de uma forma amparada, se preservando e tendo o amparo necessário dos bons espíritos. Então, se uma criança, um adolescente, um adulto, qualquer pessoa vai utilizar esse meio de comunicação para satisfazer as curiosidades, certamente, né, a sua própria intenção já não vem amparada de muita luz, né? E sim, ao menos de brincar. Então, ela vai atrair espíritos zombeteiros, espíritos obsessores, espíritos fascinadores que também vão querer brincar. Eles não vão trazer comunicações sérias. Por isso que a gente desaconselha. Então, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas, eles são batedores. Batedores são assim por divertir-se, como esses tipos de comunicação. Seria perder tempo formar-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. Então, no início, foi determinado que esses espíritos que faziam essas batidas, pancadas, eram batedores, mas depois, com o esclarecimento, notou-se que nem todos eram batedores, mas era a forma que eles tinham de se comunicar. Mas nos dias atuais, não há mais necessidade desse tipo de comunicação, nem como a do tabuleiro, nem como da brincadeira do copo. Por quê? Porque hoje os espíritos já encontram médiums, a comunicação espiritual já mais bem aceita, e eles preferem comunicações inteligentes, ou seja, direto na escrita da psicografia, ou mesmo psicofonia, não necessitando de tabuleiros ou de nada, né? A comunicação chega através do próprio médium de forma mais livre e também bem confiável. Por isso, os espíritos que ainda estão apegados a esse tipo de comunicação são espíritos que a gente chama de batedores, e eles fazem isso só para se divertir. Por isso, é mais um dos motivos que na doutrina espírita se desaconselha esse tipo de comunicação atualmente, porque os espíritos evoluíram, nós evoluímos, a comunicação evoluiu. Então, fica somente para registro, tipo das comunicações mediúnicas, mas que hoje ela já não é mais tão usada. Ela foi um método muito importante, embora hoje não seja usual, ainda há pessoas que se utilizam para diversão. E sempre há espíritos, né, que se mostram dispostos a prestar-lhes os caprichos dos curiosos que pretendem experimentá-los. Estes são os zombeteiros, né, que acham uma oportunidade de vir ali se comunicar, ou até mesmo um espírito mais inferior. Notem que essa foto, ela diz muito sobre o espírito, embora ele não coloque a mão ali no copo como está simbolizado, existe sim uma intervenção do espírito, e às vezes esse espírito, ele não é um espírito amigo, ele não é um espírito de luz, ele pode ser um espírito que está perdido, pode ser um espírito obsessor de algum dos médiuns que está ali, e vê a oportunidade de se manifestar. Então, temos que os espíritos mais elevados, eles não se utilizam mais dessas comunicações, assim por ser perda de tempo, já que podem e preferem uma comunicação direta, como a psicografia ou a psicofonia. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se de semantologia e da tipologia como outros meios existentes de comunicação. O que vai caracterizar os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento que eles se utilizem para exprimi-las. Então, claro, embora a gente desaconselhe esse tipo de comunicação, né?
ainda assim poderá ter comunicações de espíritos superiores quando eles desejarem falar com alguém que não está acessível, mas que naquele momento se prestou. Então tem que ter cuidado, porque as comunicações mais elevadas, elas vão sempre ser distinguidas através da elevação moral do conteúdo dessa comunicação. Então, o espírito superior nunca vai ficar satisfazendo dúvidas ou fazendo brincadeiras ou botando medo em ninguém. Ele vai trazer uma comunicação elevada e séria a fim de auxiliar, utilizar aquele momento para trazer uma mensagem importante que vai servir para a pessoa que está ali ou até mesmo para a evolução coletiva, mundial. Então, agora eu deixo com vocês um vídeo bem esclarecedor falando a respeito disso. Quantas pessoas já não destruíram as suas próprias vidas porque fizeram a brincadeira do copo? Eu conheço várias histórias, ok? Eu vou te contar uma história real. Eu vou te dar até o nome da pessoa, tá? Vou te dar o nome da pessoa. Quando eu estava fazendo pré-vestibular, eu estudava com um cara chamado Rafael. E o Rafael, ele era de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E ele disse que ele e os amigos tinham o costume de invocar espíritos, eles tinham o costume de brincar da brincadeira do copo, e eles tinham o costume de ir até uma casa abandonada que havia na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e eles ali invocavam espíritos dentro dessa casa. E ele me disse que uma vez eles estavam jogando brincadeira do copo e tal, fazendo as invocações, e um espírito apareceu, começou a conversar com eles, e esse espírito de repente entrou no menino lá, e ele falou que acabou com a vida do cara. O cara começou a ter problema na escola, começou a ter vários tipos de problemas ali psicológicos, psiquiátricos, e destruiu a vida do cara por causa de uma brincadeira, por causa de um jogo, ok? Então muita gente olha isso e fala, é só um jogo. Muita gente olha isso e fala, é só uma brincadeira. Muita gente olha isso e fala, isso tem nada a ver. Tem a ver, meus amigos, porque eu conheço as histórias. Eu conheço outras histórias que eu não vou falar aqui em respeito às pessoas, tá? Eu dentro da arca eu posso contar. Aqui eu não vou contar porque são histórias de pessoas que até perderam as suas vidas por causa disso.